E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo muito legal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como você fazer uma narrativa eficiente que resulte aí em vendas para o seu negócio. Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre como você engajar, como você aumentar as visualizações aí nos seus stories, que isso também vale muito a pena. Então se você não viu esse vídeo ainda, eu convido você a assistir, vou deixar ele aqui na descrição do vídeo, um link. E hoje nós vamos conversar sobre como você vender pelos seus stories, como você criar uma narrativa, um storytelling, que todo mundo fala tanto sobre esses storytelling, como criar um storytelling envolvente aí em apenas 6 passos que vão ajudar você a fazer vendas pelo seu Instagram. Bom, deixa eu me apresentar, eu sou Priscila Braghini, sou social media e aqui nesse perfil você encontra conteúdos relacionados a redes sociais e YouTube, então todos esses assuntos aí, a criação de conteúdo, a criação de estratégia, para você alavancar suas vendas, para você aumentar aí as suas visualizações, então tudo isso você encontra aqui nesse perfil. Não esquece então já deixar o seu joinha aí que me ajuda muito a divulgar para mais pessoas esse vídeo e também se inscrever aqui nesse canal e maratonar os nossos conteúdos que são muito legais. Bom, quando a gente cria narrativas envolventes, é natural que a venda ela aconteça de uma maneira mais fácil. E as pessoas hoje elas têm uma ilusão, eu acho, né? Que se comenta muito hoje, você escuta muito as pessoas falando sobre você vender, não vendendo, mas na realidade todo mundo quer resultar no final do dia, né, o seu bolsinho lá cheio, com as suas vendas, com o seu negócio faturando. E a gente tem que pensar nisso, e o seu Instagram é uma ferramenta poderosa para você estar lucrando, você estar vendendo, mas como fazer de uma maneira mais eficaz? E a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. Mas antes de eu falar o primeiro passo, primeiro eu vou colocar aqui os erros que geralmente as pessoas cometem quando elas vão começar aí a falar nos seus stories sobre o seu trabalho, sobre o seu produto, o seu serviço. E essa narrativa que eu vou passar para você aqui, esses passos, você consegue aplicar ele em todos os nichos aí, é só você adaptar para o seu nicho, tá? Muita gente coloca lá nos seus stories, né, vai conversar com a sua audiência e apresenta os benefícios, né, do seu produto, do seu serviço, foca mais na parte técnica, né, do que esse seu serviço faz, o que o seu produto oferece, né, e os benefícios. E isso é um erro, a gente não tem que focar só nisso, as pessoas já estão enjoadas de ver stories falando sobre isso, né, pessoas falando sobre isso. A gente tem que sair do óbvio, a gente tem que fazer coisas diferentes para poder cativar a nossa audiência. Então não adianta a gente só falar em benefícios, em assunto técnico, porque isso não vai resultar em vendas no final. Você precisa construir uma linha de raciocínio com as pessoas, fazer elas entenderem daquilo que você está falando, levar elas a pensar e a realmente sentir que elas precisam daquele produto, daquele serviço. O storytelling ele vai levar a sua audiência a entender, a chegar num nível de consciência que ela vai perceber que realmente aquilo que você falou faz sentido e que ela precisa daqueles benefícios, daquilo que o seu produto oferece para elas. Então, o primeiro story que você vai começar aí fazendo a sua narrativa é você gerar um contexto com a sua audiência. E aqui eu vou usar como exemplo a área financeira, tá? Se você estivesse vendendo aí algum serviço relacionado a parte de finanças. Então, como que você geraria esse contexto com a sua audiência? Então, você vai começar escrevendo assim: é possível parar de adiar o seu planejamento financeiro. Então, você está introduzindo o contexto aí para a sua audiência. Então, você está mostrando para ela que é possível. Provavelmente, muitas pessoas sofrem desse mal. Vai pensar assim, poxa, nossa, eu tô com tanto problema nas minhas finanças, não consigo organizar a minha vida financeira. E aí você entra com esse contexto. É possível parar de adiar o seu planejamento financeiro. Esse é o primeiro story, aquele que vai gerar o contexto. E aí você pode contextualizar no nicho que você trabalha, seja um advogado, um perfil aí de vendas de produtos, né? Produtos que sejam para a pele, para o corpo, uma roupa. Então você gera o contexto aí com uma frase de impacto para a sua audiência. E aí o segundo story você vai mergulhar um pouquinho mais a fundo aí
na dor da sua audiência. Então você vai escrever ou você vai falar, depende aí, você vai escolher a maneira com que você quer. Se você quiser fazer via texto esse story ou se você quiser aparecer e conversar com a sua audiência, mas você vai dizer algo mais ou menos desse jeito. E como que você vai gerar esse contexto? Você vai chegar e falar assim: olha, eu sei que assim como você, eu também já parei muitas vezes para olhar para minha conta financeira, minha conta do banco, e eu fiquei desesperado, sem saber como sair daquele problema, daquelas dívidas e não encontrando uma solução para o meu problema. E aí você vai gerar essa conexão dizendo assim: olha, eu entendo, eu também já passei por isso, eu também sei como é difícil você chegar no fim do mês e não conseguir honrar com todos os seus compromissos financeiros. Então você começa a gerar essa conexão, mostrando para sua audiência que você também passa pelos mesmos problemas que ela. E aí você gera essa conexão no segundo story. Isso vai dar um motivo para ela continuar prestando atenção naquilo que você tem para dizer, porque ela vai se identificar. E aí o terceiro story vai ser o story onde você vai se utilizar aí de alguma ferramenta do Instagram para fazer com que as pessoas respondam a essa dor que você colocou ali no segundo e no primeiro story. Então você vai colocar ali: você concorda comigo? Você já passou por uma situação assim? Deixa aqui nos comentários, né? Coloca lá uma caixinha de pergunta para a pessoa responder, ou então coloca uma enquete onde ela responda sim ou não, para você conversar aí com a sua audiência e já ver mais ou menos o nível de consciência dela diante daquilo que você está apresentando. Então coloca lá uma ferramenta onde ela possa responder para você, seja via uma caixinha de pergunta ou seja via uma enquete com sim ou não, e você coloca uma pergunta ali para estar gerando essa conexão, esse engajamento de uma certa forma. Você pode pedir também uma reação. Se você já passou por uma situação igual a essa, reaja com um foguinho aqui no direct, né? Ou reaja naquele botãozinho de reação. E aí você pode usar aí de várias maneiras, né? De várias opções aí que o Instagram te dá. O quarto story é o story da prova. Então a prova social, você vai mostrar aí para sua audiência que é possível se livrar desse problema. Como nós estamos falando aqui da situação da gestão financeira, então você vai mostrar uma prova de que é possível você sair desses problemas financeiros. E aí você pode mostrar um print de alguma resposta aí de algum cliente seu já, né, um feedback dele respondendo, dele falando como ele conseguiu resolver esse problema, ou você mesmo falando como você conseguiu resolver esse problema que você tem, porque você colocou ali no começo que você também estava passando por isso. Então você coloca a prova para a pessoa que está do outro lado, mostrando que é realmente possível sair do fundo do poço aí das suas dívidas. O quinto story é um story de impacto. Então, nesse story você pode colocar uma frase de impacto, algo que vai impactar a sua audiência de alguma forma. Você pode também colocar uma frase, algo que gere aí uma curiosidade na sua audiência para ela ir para o próximo e último story, né? Então você coloque ali uma frase de impacto ou algo que gere esse desejo aí, essa curiosidade na sua audiência. Algum resultado ou alguma coisa que possa gerar essa curiosidade. E o último story, o sexto e último story é o story da CTA, né? A chamada para ação. Então ali você vai convidar a sua audiência a comprar o seu e-book, a comprar o seu produto, a entrar em contato com você e marcar uma mentoria. E aí você vai fazer a chamada ali de acordo com o seu nicho, né? E esse é o último storytelling aí, é o último dos stories. Então essa é uma sequência 100% redondinha que você pode usar em qualquer nicho. Então anota aí, não esquece de você anotar e você colocar em prática, porque eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai conseguir vender pelo seu Instagram, pelo seu story, porque você estará comunicando com a sua audiência de uma maneira eficaz. Tá legal? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber se você vai colocar em prática essas dicas, esse storytelling, essa narrativa, e aí a gente conversa aqui e me diz se realmente funcionou pra você, tá bom? Bom, eu espero você na próxima, um abraço e até mais!